tudo bem com vocês? Eu sou a Andriele e hoje eu trouxe um vídeo muito especial aqui pra vocês, um vídeo que eu já estava querendo gravar faz muito tempo, que é fazendo um black cake, um bolo bem pretinho, e eu vou ensinar todo o passo a passo, desde a massa até a decoração. Ou seja, vai ser um vídeo bem completo. E já vou aproveitar e falar uma coisa aqui pra vocês. A intenção dos vídeos do nosso canal aqui não é apenas passar a receita, não é apenas mostrar aqui como é que faz, e sim ensinar pra vocês, ensinar técnicas, a função dos ingredientes, enfim. Por isso que às vezes eu me aprofundo em alguns assuntos, tá? Dito isso, eu vou fazer um bolo aqui com recheio de brigadeiro e cerejos, ou seja, vai ser o estilo ali Floresta Negra e a cobertura de buttercream. Então eu vou ensinar ali o jeito que eu faço pra deixar o meu buttercream pretinho. Se ficar alguma dúvida sobre esse vídeo, sobre esse bolo, cobertura, enfim, qualquer coisa, você comenta ali embaixo. Informações importantes que eu posso esquecer de dar aqui, atualizações, enfim, eu vou deixar tudo nos comentários e na descrição desse vídeo. Eu vou fazer aqui dois tipos de buttercream. Por quê? Quando eu faço um buttercream suíço, que é o que eu mais utilizava, sobram ali as gemas. Então eu agora gosto de utilizar as claras e as gemas. Então as gemas eu pego e faço ali um buttercream francês. Por isso que eu vou fazer esses dois e depois eu vou juntar eles. Mas se você quiser, faz só o suíço, só o francês. Eu aconselho, se você mora num lugar quente, não fazer o francês nem misturar ele, porque ele é muito pouco instável, tá? Então aconselho fazer o suíço. Eu tenho vários vídeos de buttercream aqui no canal, tá? Então é só vocês pesquisarem aí nos meus vídeos que vocês vão achar vários. Então eu vou começar com o meu buttercream francês e depois eu faço meu buttercream suíço. Em uma panela eu vou levar aqui o meu açúcar e a minha água. E vou levar isso aqui pro fogão em fogo médio-baixo, tá? Quando eu digo médio-baixo, é ali entre o baixo e o médio. No máximo no fogo médio, porque senão corre muito risco de queimar, de passar do nosso ponto que a gente quer, que é o ponto de bala mole, que eu vou mostrar pra vocês como que é. Ou até atingir ali 115 graus, se você tiver um termômetro. Enquanto a minha caldinha ali vai esquentando, eu vou colocar aqui na minha batedeira as minhas gemas. Eu tô utilizando a batedeira planetária, mas você pode utilizar também a batedeira de mão sem problema algum. E eu vou deixar isso aqui batendo até ele ganhar um certo volume e até a minha calda ficar no ponto certo. Quando você colocar a sua calda ali no fogo e ela começar a ferver, ela vai formar bolhas que vão se formar rapidamente e vão estourar rapidamente também. A hora de você ver o ponto, se você não tiver um termômetro, é quando as suas bolhas começarem a estourar mais devagar e se criarem também mais devagar. Você vai pegar um pouquinho da sua calda, vai colocar em um potinho com água gelada, vai esperar uns 5 segundinhos, vai retirar com sua mão mesmo e vai perceber que ela ainda está macia, está em ponto realmente de uma balinha mole, tá? Se estiver muito dura, eu aconselho você não colocar isso ali nas suas gemas, porque senão vai ficar ali pedrinhas de açúcar. Eu aconselho você colocar mais água e tentar mexer bem devagar e voltar ao fogo, ou até mesmo, em último caso, refazer essa calda, tá bom? E agora a gente vai colocando aqui em fio nas nossas gemas, enquanto a nossa batedeira vai batendo, tá? E como eu estou fazendo uma quantidade bem pequena aqui desse buttercream, vai acabar indo nas laterais aqui da minha batedeira, tá? Então, isso é normal, não tem como evitar. Depois que você terminar de colocar a sua calda, você pode aumentar a velocidade da sua batedeira para a velocidade máxima e aí bater até o seu creminho esfriar e ficar mais clarinho, mais volumoso. Agora que meu creme aqui já esfriou, eu vou colocar a minha manteiga. Manteiga sem sal, isso é muito importante para o sabor do nosso buttercream ficar bom. E é importante também estar em ponto de pomada, estar bem macia. Quando a gente encosta nela, ela suja o nosso dedo, tá bom? E para essa receita, como a gente quer fazer uma cor mais escura, não tem problema você utilizar uma manteiga mais amarelada. Ou seja, é até bom que tenha ali um corante, por exemplo, na sua manteiga, porque nesse caso vai nos ajudar. Como eu tô fazendo pouca quantidade, eu já vou colocar uma parte da minha manteiga aqui. Aí na hora de colocar de novo, eu paro um pouquinho minha batedeira de novo, porque se eu for colocar ali enquanto ela tá batendo, ela não vai conseguir chegar facilmente no creme, tá? É possível que ela fique uma grande parte ali no bolo junto com a calda que grudou nas laterais. Pode bater agora em velocidade média.
Percebi que homogeneizou bem, paro minha batedeira e coloco mais um pouco. Quando a gente começa a colocar, né, a manteiga no nosso buttercream, ela já começa a ficar mais líquida e também começa a ficar com aspecto de talhado. Mas isso é super normal. No buttercream francês ele talha menos, às vezes nem talha, mas no buttercream suíço ele talha bem mais. E é só a gente continuar colocando manteiga e batendo que vai dar tudo certo, vai virar o nosso creminho. Quando virar esse creminho aqui, quando você perceber que ele passou ali do estado mais líquido para esse estado mais denso, né? Quando virou esse creme, aí você já pode parar de colocar manteiga, tá? Algumas receitas pedem mais manteiga, aí é opcional se você vai colocar ou não. Com esse ponto aqui você já consegue utilizar perfeitamente. Quando você coloca mais manteiga, ele acaba ficando mais liso, mais cremoso, fica mais bonito. Se você quiser, pode saborizar. Eu não vou saborizar, tá? Vou deixar ele assim mesmo. E eu vou reservar enquanto eu faço aqui o buttercream suíço, para depois eu misturar eles dois. E agora com o suíço o processo é um pouquinho diferente, a gente vai levar aqui na nossa panela o açúcar e também as nossas claras. E agora vamos levar isso aqui para o nosso fogão, tá? Em fogo baixo, muito importante para não cozinhar ali as nossas claras até atingir ali a velocidade. Até atingir a temperatura ali de 65 a 68 graus. Cuidar para não passar de 70, senão vai coagular e vai ficar ali os branquinhos das claras. E aí você vai ter que peneirar para conseguir utilizar. O que mais que eu ia falar? É importante ficar mexendo sempre, bastante. E se você ali nunca fez esse buttercream, não sente tanta segurança em levar direto pro fogão, coloca em banho-maria que vai ficar mais fácil para você. Por questões de segurança, é bom você ter ali um termômetro, né, para atingir ali a temperatura e matar ali as bactérias. Se você não tiver um termômetro, aí você consegue sentir com o dedo. Você vai encostar o seu dedo ali na mistura e ela não vai estar nem queimando o seu dedo e também não vai estar morna, ela vai estar quente e você não vai sentir mais nenhum grauzinho de açúcar. É importante que depois que você tira do fogo, mexer mais um pouco porque a panela continua quente, então ainda corre o risco de cozinhar ali as claras. E agora você tem a opção de esperar isso aqui gelar, tá? Levar ali pro freezer, pra geladeira e depois você levar pra batedeira e bater até virar um merengue. Ou você pode simplesmente colocar aqui na sua batedeira, no bowl, e bater isso aqui até ele formar um merengue e até ele esfriar. Opa! Vou colocar aqui também um pouquinho de cremor tártaro, tá? Que é um salzinho ácido ali que ajuda a deixar nossas claras mais estabilizadas. E para essa quantidade de receita eu vou colocar apenas ali 1/5, né? Quase de uma colherzinha de café. Eu acho que é de café. Eu tenho que cuidar para não colocar muito, tá? Porque senão ele vai ficar com um sabor meio ácido, não é legal. Mas é opcional, tá? Se você não quiser, não precisa também, vai dar super certo. Vou começar batendo em velocidade mais baixa e depois eu aumento para firmar e esfriar o nosso merengue. Agora que esfriou, meu merengue ficou bem firme mesmo. Dá pra perceber claramente a diferença, né, com o cremor tártaro e sem ele, então ele fica bem mais firme. Vou colocar também aqui a manteiga sem sal em ponto de pomada e vou colocando agora aos poucos enquanto ele vai misturando com a batedeira. Retiro um pouquinho das laterais aqui que fica a manteiga e do fundo também. E agora eu vou misturar aqui o meu buttercream francês. Bom, coloquei aqui, agora eu vou misturar isso aqui. E agora a gente vai colorir o nosso buttercream. Vou colorir de preto, né? E tem várias formas da gente deixar o nosso bolo preto. A gente pode colorir ali o nosso buttercream, a gente pode apenas pintar por fora, enfim. Eu vou fazer do jeito que eu acho melhor, que fica bonito e saboroso. Ali não vai perder o tanto sabor do nosso buttercream. Uma forma mais fácil da gente chegar na cor preta nele é utilizando o cacau black, né? Então é uma forma que todo mundo já conhece, né? É realmente uma forma mais fácil, só que eu particularmente não
não gosto muito. Porque o cacau black ele tem gosto muito forte e isso acaba atrapalhando ali o sabor do nosso buttercream. E também não é todo mundo que vai querer um bolo preto com buttercream de chocolate, né? Eu vou ensinar hoje uma forma da gente colorir isso aqui utilizando apenas corantes, tá bom? É uma forma que dá mais trabalho, só que na minha opinião compensa muito. Eu acho que fica, né, como eu disse ali, mais saboroso. E acaba ficando mais bonito também, porque o processo que a gente faz ali vai deixar ele muito mais liso. Então, ok, pra gente tingir ali de preto, isso serve também para outras cores, né? A gente vai precisar, né, esperar e também levar o nosso buttercream para o micro-ondas. Eu sempre falo que pra gente tonificar ali as cores do nosso buttercream é legal a gente levar ali para o micro-ondas. Muita gente tem medo de fazer isso, muita gente vem falar comigo, vem perguntar, tem muitas dúvidas sobre isso. Mas eu já fiz isso várias vezes e pra mim sempre deu certo, então eu tenho total segurança de ensinar isso aqui pra vocês. Se algum dia eu der errado alguma coisa pra vocês, vocês podem me falar comigo no Instagram que a gente tenta entender ali o que aconteceu. Inclusive, vou deixar aqui meu Instagram, é @andriele.lexation. Lá a gente conversa, tiramos bastante dúvidas também. Então, primeiro, antes de eu realmente colorir, eu vou mostrar pra vocês, né, a diferença do nosso buttercream antes e depois a gente levar pro micro-ondas. Então eu vou pegar um pouquinho e colocar nesse potinho aqui que eu já tava utilizando pro buttercream francês. E vou utilizar agora um pouquinho de corante. Eu vou colocar nesse aqui corante em gel mesmo, depois eu vou mostrar ali mais opções pra vocês. Então, coloco um pouquinho de corante em gel aqui, vou dar uma misturada. E agora eu vou levar uma parte para um recipiente e vou levar essa parte aqui pro meu micro-ondas aproximadamente ali uns 5 segundinhos. Já podemos ver aqui que começou a derreter aqui no meio e tonificar bastante a nossa cor. E já percebemos aqui a grande diferença, né, do buttercream que eu levei pro micro-ondas do que eu não levei. Ele ficou mais diluidinho, né, mais cremoso. Ele pode ficar até um pouco mais líquido que isso, que não tem problema. Ele vai voltar ao normal depois que ele esfriar e a gente mexer ali novamente. E agora a gente vai fazer esse processo com todo o nosso buttercream. Ok, ali eu utilizei apenas o corante em gel. O corante em gel é a base de água, né? Então, para colorir agora todo o nosso buttercream e ter mais eficiência, além de tingir com corante em gel, eu vou tingir também com corante em pó, tá? Esse corante em pó aqui da Grand Chef, ele é lipo e hidrossolúvel. Então, misturando ali o corante em gel, que é a base de água, e esse aqui, que é para colorir coisas à base de água e gordura, acaba ficando mais eficiente ainda, né? Já que o nosso buttercream é formado por água e gordura. Então, se eu tiver corante para esses dois tipos, né, de ingredientes, então a gente consegue chegar na nossa cor mais facilmente. Vou misturar esse buttercream, né, que eu já colori um pouquinho aqui, e também esse aqui, que eu ainda não levei pro micro-ondas. E essa cor que ficou ali no buttercream que eu levei pro micro-ondas, ela ainda não chegou ainda na tonalidade, né, máxima ali que ela vai ficar ainda. Então, depois que a gente esperar um tempo, essa cor ela fica mais escura ainda. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho do meu corante em pó, eu vou vendo no olho mesmo, tá? Não tem como eu passar essa quantidade pra vocês em gramas. Eu quero atingir aqui uma cor cinza escura, né? Antes de eu levar pro meu micro-ondas. Eu tô fazendo esse processo aqui de misturar o corante na mão mesmo, tá? Porque eu vou explicando aqui, mas se vocês quiserem, pode sim fazer na batedeira, que acaba ficando mais prático. E agora eu vou adicionar também o corante em gel. Ok, já atingi aqui uma cor cinza escura, não sei se dá pra ver direito. E agora eu já vou fazer o teste, já vou levar o meu micro-ondas, vou deixar ali 5 segundinhos, vou ver como é que ele ficou. Está, começou a derreter no meio, vamos misturar isso aqui. Só um detalhe que eu esqueci de falar, tá? Eu tô levando 5 segundos porque é uma junção do buttercream francês com o buttercream suíço. Mas se você utilizar apenas o francês, é bom deixar ali uns 3, 4 segundos, tá? E dar uma olhadinha já, porque ele acaba sendo menos estável, né? Então ele derrete mais facilmente. E o buttercream suíço, ele demora um pouquinho mais de tempo pra derreter. A cor dele já está preta, né? Já está bem pretinha. E é exatamente assim que eu quero deixar ele, né? E eu vou fazer isso agora com o restante.
restante do meu buttercream. Então agora você tem a opção de misturar, né, essa parte com o restante do buttercream, mexer mais um pouquinho, depois pegar mais uma parte e levar para o micro-ondas, ou você pega toda a quantidade do seu buttercream e leva para o micro-ondas ali de 5 em 5, 10 em 10 segundos, dá uma mexidinha e coloca de novo. Só não deixar mais do que ali uns 10 segundos sem parar e sem mexer, porque senão começa a derreter apenas em uma parte ali e essa parte acaba soltando ali a água da gordura, o que vai atrapalhar, depois a gente não vai conseguir voltar o nosso buttercream do jeito que ele estava antes. Ali aos poucos e misturando aqui, já ficou bem mais escurinho. Lembrando, tem um detalhe bem importante, que é quanto mais a gente vai mexendo o nosso buttercream aqui com corante, mais escuro ele vai ficando. Ficou preto, mas não ficou aquele preto bem escurão, né? Porém, agora, né, como eu já falei antes, a gente vai esperar para utilizar esse buttercream. Eu vou colocar isso aqui em um recipiente e vou esquecer ele lá na geladeira, porque eu vou utilizar ele só amanhã. Ele ficou agora com um ponto bem mais fluido, né? Não sei se dá pra ver direito aqui, mas ó. E é assim mesmo, ele fica bem fluidinho, mas assim que a gente levar ele pra geladeira, ele já vai endurecendo. Mais um detalhe importante, eu utilizei aqui corantes da Grand Chef. Então tem alguns corantes em gel que eles não são tão eficientes, não são tão bons. Então caso você esteja utilizando algum corante que você acha que não vai chegar ali no tom que você quer, aí sim você pode colocar ali um pouquinho de cacau black ou cacau em pó mesmo, já dá uma ajudada, né? É sempre importante ir experimentando para ver se ele não está amargando, não está mudando muito ali o sabor do nosso buttercream original. Se eu estiver esquecendo de falar alguma coisa aqui, eu vou deixar nos comentários e na descrição do vídeo. Então eu vou levar aqui pro recipiente de vidro mesmo, um pouquinho maior, mas é porque eu acho que na hora de descongelar fica mais rápido, né? Quando a gente coloca o buttercream mais... Quando a gente coloca o buttercream ali mais raso, né? Então, pro recheio eu vou fazer um brigadeiro normal. Eu vou utilizar ali chocolate 50% e também cacau black, mas é opcional, né? Utilizar ali o cacau black. Se você não quiser fazer brigadeiro, pode fazer ali uma ganache ou algum creme ali da sua preferência, né? Já que muitas pessoas ali não gostam muito de rechear o bolo com brigadeiro. Então, coloco em uma panela, de preferência de fundo grosso, e eu vou utilizar também leite condensado. Vou colocar também um pouquinho de manteiga e creme de leite. Eu vou utilizar metade do creme de leite agora e metade eu vou deixar para colocar no final do cozimento ali do meu brigadeiro. Ok, ligo meu fogo médio, tá? Não precisa ser fogo baixo. Vou mexendo ali. Quando ele começar a borbulhar, aí você mexe mais uns 5 minutinhos ali. Até as suas bolhas começarem a surgir mais devagar. E aí você já pode desligar e colocar o creme de leite, dar aquela misturada. E reservar o seu brigadeiro na geladeira ou até mesmo em temperatura ambiente. E agora eu vou fazer aqui a minha massa manteigada de chocolate. Se vocês quiserem mais detalhes sobre massa manteigada, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu dou praticamente uma aula, né, sobre essa massa. Então se você quiser ver essas explicações, clique aqui no cantinho, eu vou deixar também ali embaixo na descrição para vocês. E eu vou começar, né, colocando aqui na minha batedeira o meu açúcar. Coloco aqui a minha manteiga. Eu tô utilizando manteiga sem sal, mas se você quiser pode utilizar com sal também, não tem problema, só vai alterar um pouquinho o sabor. Agora eu vou bater isso aqui até formar um creminho mais clarinho, mais volumoso. Ok, agora que ele já virou um creminho mais clarinho, mais fofinho, tá? Ele já deu uma incorporada de ar ali. Agora a gente vai adicionar os nossos ovos um a um. É importante todos os ingredientes, principalmente ali manteiga e os ovos, estarem na mesma temperatura. Eu gosto de fazer em temperatura ambiente, sempre dá certo pra mim dessa forma. Já separei aqui os meus ovos, vou colocar misturar um pouquinho aqui, em velocidade média mesmo. E aí eu vou colocando os outros. Ok, misturei esses dois aqui,
está o meu creminho. Ok, misturei aqui e agora aqui está o meu creminho. Ele fica um pouquinho com esse aspecto de talhado, porque nessa receita eu aumentei um pouquinho a proporção de ovos para a quantidade de manteiga. Então acabou ficando um pouquinho mais fluido, né? Mas não tem problema, tá? Ele talha porque a gente joga uma grande quantidade de água que contém ali nas nossas claras em contato com a gordura. Então, para elas se misturarem é mais difícil. Mas assim que a gente colocar o restante dos ingredientes, a nossa massa ela vai se homogeneizar. Eu vou utilizar aqui nessa massa chocolate em pó 50% e também cacau black. Mas se você quiser pode utilizar também só cacau 50%, enfim, o que você tiver e o que você quiser. Eu vou misturar esses dois aqui, dar uma misturadinha. E vou misturar aqui também o meu óleo. Misturei bem, ficou uma caldinha aqui de chocolate. E agora eu vou colocar isso aqui também no meu bolo. Misturo um pouquinho aqui. Bem rapidinho, só pra dar uma homogeneizada. É homogeneizada, eu acho. Nossa. E agora eu vou colocar aqui o meu leite. Você pode também utilizar água, tá? Coloco já aqui também a minha farinha. Lembrando que agora a gente vai bater pouco aqui na batedeira em velocidade baixa apenas pra misturar. Então não tem problema a gente colocar já tudo junto. Coloco o meu fermento. Eu vou colocar também um pouquinho de bicarbonato de sódio e também um pouquinho de vinagre. Porque pra ativar o nosso bicarbonato de sódio a gente precisa de um ácido. No fermento a gente também precisa de ácido, né? Já que é composto por bicarbonato de sódio. Porém no fermento já tem um ácido ali em pó que vai ser utilizado pro fermento. E agora eu vou colocar essa massa, né, que já tá bem misturada aqui, em duas formas de 15 centímetros de diâmetro. E eu vou fazer 2 discos de massa em cada forma, tá? No mínimo ali uns 3 centímetros cada disco. Ok, dividir aqui em 2 formas, tá? Se você quiser pode assar em alguma forma maior também. Porém, é sempre bom não colocar muita quantidade de massa em uma forma, senão a massa manteigada ela demora muito pra assar. Bom, se você quiser você pode levar só assim mesmo, mas eu prefiro sempre colocar alguma coisa em cima aqui, pelo menos até a metade do tempo ali de assamento, né, da nossa massa. Com o lado brilhante virado pra dentro. E agora eu faço aqui alguns furinhos aqui mais no centro com um garfo, um palito, com o que você quiser. E agora eu levo isso aqui pro meu forno. Depois de uns 20 minutinhos eu retiro esse papel alumínio, porque a gente já percebe que a nossa massa ela vai crescer melhor e mais uniformemente. O meu forno já está pré-aquecido a 160 graus. A temperatura que eu aqueço, eu coloco ali o meu bolo, espero uns 10 minutinhos e aumento minha temperatura para 180 graus. Mas se você quiser, né, está acostumado com o seu forno ali, você provavelmente vai saber a temperatura ideal para você assar. Normalmente é 180 graus, 170. Ontem não deu tempo de gravar, por isso que eu não mostrei pra vocês, mas ela está pronta quando você coloca um palitinho ali e ele sai limpo. Essa regra sempre funciona pra mim. Você não precisa esperar esfriar totalmente pra retirar essa massa aqui da forma, a não ser que você faça com margarina. Aí é interessante esperar um pouquinho a mais, senão ela pode partir, já que com margarina ela fica mais macia. Então, como vocês podem ver, a massa ficou bem retinha aqui em cima e agora eu vou retirar aqui pra vocês. Então, normal, eu pego uma faquinha aqui. E agora eu vou cortar minha massa, como eu falei, vou separar em 2 discos cada um. Primeiro eu passo marcando ali o meu bolo e depois eu passo cortando, sempre girando ele. E agora eu vou começar a montagem aqui do bolo e eu vou utilizar uma balança aqui e um tabuleiro aqui de MDF mesmo, que como a gente vai utilizar buttercream, é importante a gente utilizar ali uma base que não seja maleável. Eu vou começar colocando um pouquinho de buttercream preto aqui embaixo, só pra ele, né, segurar e nosso bolo não ficar balançando. Esse buttercream aqui é um buttercream que eu já tenho congelado aqui em casa, então eu apenas colori ele pra fazer aqui a nossa cinta do bolo. Eu estou fazendo com buttercream, que é o que eu mais utilizo, mas você pode também fazer com brigadeiro mais firme,
creme, pode fazer com uma ganache, enfim, um creme que seja mais firme para sustentar ali o nosso bolo e não deixar o nosso recheio vazar. Primeiro eu coloco ali a minha camada de buttercream da cinta e depois que eu coloco a minha calda. Primeiro eu faço uma camadinha e depois eu coloco meu recheio, se precisar eu coloco mais. Pra minha calda, como eu vou utilizar cereja no recheio também, eu peguei a calda que veio junto com a cereja, tá? Coloquei aqui num potinho e vou misturar aqui também um pouquinho de calda de açúcar que eu fiz aqui. Então eu pego a quantidade de água e coloco 1/5 de açúcar. É essa a proporção que eu utilizo para as minhas caldas. Você pode molhar também ali com leite condensado com água, enfim, a caldinha que você quiser. Então eu coloco um pouco aqui e eu vou aplicar hoje com uma colher mesmo. Molhe muito embaixo, hein? Sabe que depois é auê, né? Eu não gosto de molhar nas laterais, por isso que eu passo a cinta antes, porque eu acho que ele perde muito a estrutura nas laterais, acaba esfarelando, não é legal. Então, como é a última camada de baixo, eu coloco um pouquinho menos de calda. Coloquei aqui 30 gramas de calda nesse disco aqui, que tem 3 centímetros de altura, tá? Então, se for um disco mais baixo, você coloca menos, pra ele ficar estruturado. E agora, né, eu até esqueci de colocar no saco aqui o nosso brigadeiro, né? Então eu vou mostrar pra vocês a textura, que ele ficou mais firminho. Agora eu já separei aqui as minhas cerejas, tá? Em 3 potinhos. E eu piquei ela ali em 4 vezes, tá? São aquelas cerejas em calda normais. Agora eu coloco mais um pouquinho da cinta. Tento deixar o mais retinho possível ali. E agora eu vou colocar a minha folha de acetato, que é essa aqui, ok? Você encontra em lojas de embalagem, de confeitaria. Como ela tá virada para esse lado, eu coloco ao contrário, coloco dessa forma. Dou uma pressionada aqui com o acetato no meu bolo, para ele prensar um pouquinho, tá? Para o nosso bolo ficar bem firminho. Pego um pouquinho de durex, vejo se tá bem retinho aqui o acetato antes de eu colar. Ai, eu não coloquei a calda nessa. Ai, perdi a colher. Não tem colher. Cadê as colheres dessa casa? Então agora, né, eu vou levar ele pra gelar, pra ele firmar pelo menos algumas horas ali. E eu embalei bem pra fazer isso, tá? Então eu coloquei papel filme aqui, não deixei nenhuma entrada de ar aqui em cima, pra ele não ressecar, não ficar com cheiro de geladeira nem nada disso. Então, vamos lá. Então agora que o meu bolo já está mais geladinho, já está mais firme, eu vou começar aqui a alisar, né, o meu buttercream, que eu já tirei da minha geladeira já faz umas 6 horas, tá? Pra ele ficar ali no ponto certo pra gente bater. E ele ficou nessa textura aqui, ele fica um pouquinho durinho aqui na hora que a gente passa a colher. Como vocês podem ver, ele já ficou mais escurinho, agora já está mais pretinho. Eu não vou colocar mais corante, pra mim essa cor aqui já tá ótima. Se você quiser, você pode colocar. Não está numa textura lisa, né? Então a gente vai precisar agora alisar esse buttercream. Se ele estiver muito duro ainda, eu aconselho vocês a não bater, porque ele vai soltar muita água e vai demorar muito para ele homogeneizar novamente. Então leva um pouquinho pro micro-ondas ali, dá umas mexidinhas para ele ficar mais cremoso. E agora eu vou bater com uma batedora raquete. Se você não tiver, pode ir batendo ali com uma espátula, que também vai dar certo. Só de eu bater um pouquinho já ficou bem mais liso, mas eu vou retirar das laterais do fundo que fica grudado ali, minha batedeira não pega, então acaba ficando uma parte ali sem alisar. Bom, eu não vou bater muito, tá?
tá? Eu já propriamente já tá ótimo aqui nessa textura, já acho que tá bem lisinho. Mas se você quiser deixar mais liso ainda, pode bater ali mais tempo. Coloquei meu buraquinho aqui em um saco de confeitar, na verdade só a metade dele, pra ficar mais fácil de eu aplicar no bolo. Mas se você quiser, pode aplicar também com mais espátula. Cortei a pontinha aqui, não vou utilizar bico. Agora eu vou colocar aqui entre a bailarina e o meu tabuleiro esse, né, tapetinho aqui antiaderente. É bom pro nosso bolo não ficar se mexendo, fica mais fácil da gente estatuar, tá? E agora eu estou aqui com o meu bolo, né, ele está bem geladinho, acabei de tirar ele da geladeira. Então agora eu vou levar isso aqui pra gelar um pouquinho, enquanto eu vou fazendo aqui a minha decoração. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas folhas, tá? Folhas de chocolate, desse jeitinho aqui. E como é que eu vou fazer essas folhas de chocolate? Eu vou utilizar folhas, tá? Normais. É bom você dar uma pesquisada ali que folhas você pode utilizar, que folhas não são tóxicas. E também higienizá-las bem. Você pode lavar elas com água e sabão, colocar ali também água com cloro, tá? Deixar de molho ali uns 10 minutinhos. E depois você passa ali um papel toalha ou simplesmente deixa secando. Feito isso, você derrete aqui o seu chocolate fracionado. Para fazer decorações, eu prefiro utilizar ali chocolate fracionado, porque ele é mais resistente, né? Por exemplo, se for calor no lugar onde você mora, se você utilizar o chocolate nobre, ele vai derreter. Ou vai derreter com muito mais facilidade. E passo aqui em cima da minha folha, ok? Deixo bem preenchidinho e vou colocar aqui em um prato mesmo para ele ir secando enquanto eu vou fazendo as outras. Essas aqui elas são mais resistentes, né, folhas mais grossas, vamos dizer assim. Se você utilizar uma folhinha muito fina, aquelas folhas meio macias, acaba que esse chocolate gruda na sua folha e na hora que esse chocolate esfriar, você não consegue desgrudar a folha de chocolate. Então antes de você começar a fazer ali, é bom você testar as folhas que você vai utilizar. Um exemplo que não deu certo comigo é a folha de amora silvestre, ou amora do mato. Aquelas amorinhas, sabe? Então aquela folha é bem bonita, eu tentei fazer com ela, mas não deu certo. Depois de passar, você tem a opção de deixar em temperatura ambiente mesmo secando, ou levar para a geladeira ou para o freezer, que é o que eu vou fazer. E agora eu vou fazer o caule ali, né, das nossas folhas. Eu coloquei um pouquinho de chocolate fracionado já derretido aqui, o saco de confeitar, cortei a pontinha bem fininho, tá? E eu vou colocar em uma espátula, uma coisa que seja reta, que não tenha facilidade de dobrar, porque se você colocar em papel manteiga, ele pode acabar endurecendo, né, e fazendo ali umas curvas. Isso vai atrapalhar pra gente colocar em contato com o bolo depois. Então eu marquei aqui com um pozinho, não sei se dá pra ver no vídeo a altura do meu bolo. E agora eu vou levar isso aqui pro meu freezer. Então, gente, você deixa ali um minutinho, no máximo uns 2 no freezer, tá? Porque se você deixar mais tempo, é capaz dele ficar muito gelado e trincar na hora que você retirar. Eu vou ter que fazer novamente. Então, a hora que ele começar a soltar, você começar a dar uma empurradinha e ver que ele soltou. Tive a ajudinha até de uma faca aqui, né, pra desgrudar. As minhas folhas aqui já gelaram. Espero que vocês não liguem minha mão, ela está com corante, né? Então tá toda preta, né? É bem facinho de tirar. Você vai segurar aqui a sua folha e vai retirando com cuidado da sua folhinha aqui. E aqui está a nossa folhinha, estão vendo? Ah, e mais uma coisa, um detalhe importante, eu não utilizei a parte de cima da folha, eu utilizei a parte de trás, que tem um pouquinho mais de textura. Essa folha aqui ela não tem tanta textura, mas tem um pouquinho, vou utilizar ela mesmo assim. Eu estou demonstrando aqui apenas com essas 3 folhinhas, porque as outras eu já fiz, tá? Já estão todas aqui. Que eu vou utilizar. Eu vou passar aqui pó para decoração dourado rosé, que é esse aqui, safado mesmo. Eu vou utilizar um pincelzinho macio para passar. Ó, vou mostrar um pouquinho de pertinho aqui para vocês a folhinha. Ok,
Ok, gente, gelei aqui o meu bolo, mas tirei ele um pouquinho da geladeira antes de eu colocar aqui as minhas folhas. Você precisa encostar, ele precisa grudar. As bordas eu não vou tirar, tá? Eu vou deixar elas assim mesmo, levantadas. Se você quiser tirar, gela um pouquinho ele que fica mais fácil. Aí você retira ali com uma faquinha, uma espátula. Sobrou ali uma parte de buttercream, então eu decidi fazer algumas flores, tá? Algumas rosas, né? Eu não sou muito experiente com rosas, então eu não consigo ensinar vocês. Eu apenas faço ali do meu jeitinho, mas é isso aí, né? E eu decidi também, né, colocar em cima das rosas ali um pozinho, né, que é o pozinho dourado rosé que eu estou utilizando, apenas para dar um contraste ali, né, uma corzinha a mais. Depois de fazer ali as minhas rosas, colocar ele no meu bolo, então eu levei o meu bolo pra gelar. Eu deixei ele gelando ali a noite inteira e hoje ali após o meio-dia já eu retirei da geladeira e deixei ele em temperatura ambiente, já que a massa manteigada gelada ela fica ressecada, não fica macia. Então o ideal é comer ela em temperatura ambiente ou até mesmo às vezes colocar uns 5 segundinhos no micro-ondas para ela ficar mais macia, dependendo se estiver muito frio ali no lugar onde você está. Quando eu retirei da geladeira, eu deixei dentro dessa embalagem aqui de bolo. Isso vai ajudar com que o nosso bolo não soe e não manche. Então, ao invés de soar no buttercream, ele vai soar na embalagem. E esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixa nos comentários, ou se for algo mais urgente, fala comigo lá no Instagram, é @andriele.relaxation. Vou deixar aqui embaixo também pra vocês, na descrição e nos comentários. E eu acho que é isso aí, espero que vocês tenham, né, aprendido alguma coisa nova, espero que vocês façam esse bolo, se fizerem me marquem lá no Instagram, que eu fico muito faceira, muito feliz quando me mandam mensagem, que fazem minhas receitas. E tchau, tchau e até a próxima!